referencial teórico, revisão bibliográfica, fundamentação teórica, revisão de literatura, marco teórico. Tudo isso é a mesma coisa. E nesse vídeo, nós vamos aprender um jeito objetivo de selecionar materiais, direcionar as leituras, organizar os fichamentos e tudo o que você precisa para escrever o seu referencial teórico de uma forma simples e fluida. Anota tudo e assiste o vídeo até o final, que o seu texto vai ganhar corpo e qualidade. Tudo o que você for escrever sobre o seu tema deve estar respaldado em estudos anteriores realizados por outros pesquisadores. Esse conjunto de conhecimentos que você vai buscar e organizar para embasar a sua pesquisa é chamado de fundamentação teórica. Para construir essa fundamentação, é importante que você já tenha bem definidos o tema, o problema e os objetivos do seu projeto. Se você ainda não tem esses elementos, vai lá no vídeo Como Iniciar um Projeto de Pesquisa. É só clicar no card aí ao lado. Passo 1. O que ler? Selecionar os textos e leituras mais importantes para a sua pesquisa de forma objetiva é fundamental para você conseguir concluir o TCC no prazo estipulado pelo seu curso. Para começar a coleta de informações, é importante que você siga 2 critérios. Escolha as fontes certas. Evite blogs, sites não especializados e notícias de fontes desconhecidas. Priorize livros, artigos científicos e outros trabalhos acadêmicos, como monografias, dissertações e teses na sua área de pesquisa. Uma dica é você utilizar as plataformas de busca das bibliotecas de universidades públicas, porque elas disponibilizam esses trabalhos para download gratuito. Há também vários periódicos científicos com trabalhos para consulta e download gratuitos. Esses periódicos são uma excelente fonte porque eles contêm informações muito atualizadas sobre diversos temas. Você também pode coletar dados em sites de instituições de pesquisa como IBGE, Datafolha e também em associações e sindicatos da sua área de estudo. Documentários relacionados ao seu tema, matérias de jornal, notícias, palestras e entrevistas com autoridades no assunto também podem servir de referências para a sua pesquisa. Mas, se mesmo assim você ainda tiver dificuldade para encontrar informações que ajudem na sua pesquisa, dê uma olhada na lista de referências dos textos que você já encontrou. Por aí, já é um bom passo para você começar a construir o seu referencial teórico. Organize os assuntos. De tanto procurar fontes para fundamentar o seu tema, vai chegar uma hora em que você terá uma lista grande de materiais para ler. E aí, como você vai dar conta disso tudo? Por onde deve começar? Vai dar tempo? Organize os materiais de acordo com os objetivos específicos do trabalho. Por exemplo, em qualquer pesquisa, você terá pelo menos 3 grandes objetivos: contextualizar o tema, levantar e analisar dados e apresentar resultados. Você pode criar pastas em seu computador e guardar cada material nelas. Com isso, você terá um parâmetro de começo, meio e fim e já pode iniciar as leituras. Mas se você encontrar 20 livros, 30 artigos e mais outras trocentas informações sobre o seu tema, você vai ler tudo isso na íntegra? Bom, se for a obra de um clássico ou se esse material for inteiramente importante para o seu trabalho, ok, você realmente vai ter que se debruçar sobre ele. Mas você não precisa fazer isso com todos os materiais. Então, para otimizar o seu tempo e não esgotar a sua energia, faça o seguinte. Para livros, monografias, dissertações e teses, veja o sumário. Marque os capítulos que se relacionam com o seu tema e leia apenas esses capítulos, a introdução e a conclusão da obra. Você também pode procurar resenhas dos livros na internet antes de adquiri-los. Para artigos, leia primeiro o resumo e a introdução. Daí, você vê se vale a pena estender a leitura. Para notícias, matérias de jornal e documentários, não tem jeito. O ideal é ver tudo e de forma bem atenta, para garantir a boa interpretação das informações apresentadas. Passo 2. Como fazer os fichamentos? O fichamento é uma forma de você anotar as principais ideias de um texto. Ele é muito útil porque facilita a leitura e também o processo de escrita do seu referencial teórico.
Existem 3 tipos de fichamento, mas o que eu indico para quem está fazendo o TCC ou projeto de pesquisa é o fichamento de citação. Após escolher o texto a ser lido e fichado, abra um documento no Word. Nesse documento, você vai colocar a referência do texto escolhido. Eu já coloquei aí o exemplo conforme as normas da ABNT. Se você não sabe como fazer, assiste o vídeo Como Fazer Referências, mas também tem dicas aqui na descrição. Depois disso, você já pode passar a copiar na íntegra as partes do texto que poderão ser úteis para o seu trabalho. Elas são o que a gente chama de citações. Após cada citação copiada, você deve comentar o que foi dito nela. Você pode esclarecer a ideia apresentada com as suas palavras, pode concordar com o autor, discordar, comparar com o pensamento de outros autores, apresentar exemplos ou outros dados. Você vai fazer isso até concluir o texto e, assim, o seu fichamento estará pronto. Mas é muito importante que você separe o texto copiado, a citação, do seu texto interpretativo. Então, para não perder tempo, vamos logo aplicando a norma. Coloque as citações com mais de 5 linhas, recuadas e alinhadas a 4 centímetros da margem esquerda do documento. Use a fonte no tamanho 10 ou 11. Também é muito importante que você indique o número da página de onde cada citação foi retirada. Para o seu texto interpretativo, utilize o parágrafo normal e o tamanho de fonte 12. Se a citação tiver menos de 3 linhas, você pode colocá-la entre aspas e no meio do seu texto. No todo, o seu fichamento ficará assim. Ao fazer os fichamentos do texto que você selecionou dessa forma, você já estará escrevendo sem perceber a fundamentação teórica da sua pesquisa. Ponto 3. Referencial teórico. Com os fichamentos feitos, basta que você copie e cole as partes que forem importantes para fundamentar os assuntos que você está abordando em seu projeto. Por exemplo, se você vai iniciar um capítulo de contextualização do tema, você pode fazer um parágrafo introdutório apresentando o conteúdo do capítulo e depois começar a colar as partes dos fichamentos que você fez. Nessa fase de construção do texto base, é importante que você não se preocupe tanto com a forma, com o uso de palavras bonitas ou com a realização de uma escrita sublime. A prioridade nesse momento é o conteúdo. Concentre-se em organizar as citações dos seus fichamentos numa sequência que seja coerente e lógica. Se você nunca fez um trabalho acadêmico antes e pretende começar a escrever de uma forma bela e poética, esquece. A preocupação com a forma e a beleza do texto vai fazer você perder as ideias principais de vista, complicando o seu processo de escrita. Começando assim, é bem provável que você passe horas na frente do computador se sentindo frustrado e impotente. Mas independente do seu processo de escrita, uma coisa é certa: você tem que seguir a linguagem acadêmica, que é regulada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais conhecida como regras da ABNT. Essa é uma forma de manter o padrão dos trabalhos acadêmicos e facilita muito a nossa vida, porque nos dá parâmetros para construir as nossas pesquisas e também para encontrar estudos de outros pesquisadores. Para o referencial teórico, você deve atentar basicamente às normas de uso de citações, que nós já usamos para a construção dos fichamentos, e de referências. Nós vamos ter um vídeo só para falar de referência e citação, mas eu vou deixar aqui um modelo bem simples para você já ir usando. Como você vai construir o seu referencial teórico aproveitando citações e reflexões de várias obras diferentes, é muito importante que você identifique cada uma delas. Toda citação vem acompanhada do nome do autor, do ano da obra e do número da página de onde ela foi copiada. Isso é justamente a referência da sua citação, ou seja, é a identificação da sua fonte de pesquisa. Sempre que você for utilizar ideias, dados, informações ou textos de outros autores em seu TCC, você deve fazer a devida referência. Não seguir essa regra é o mesmo que se apropriar de ideias alheias, e isso é considerado plágio, o que invalida qualquer projeto.
Só mais um lembrete importante. À medida que você for ganhando confiança com a escrita, procure parafrasear algumas citações. Ou seja, ao invés de usar a citação direta no seu referencial teórico, escreva com as suas palavras, para o texto não ficar parecendo uma coxa de retalhos. Mas lembre-se de fazer a referência, que nesse caso pode vir sem o número da página, pois se trata de uma ideia do autor. Isso a gente chama de citação indireta. Para facilitar a sua vida, organize os materiais, selecione as leituras, faça fichamentos, preocupe-se em conectar os conteúdos e atente às normas da ABNT. Fica de olho nos vídeos sobre citação e referências para você tirar todas as dúvidas e escrever o seu projeto sem erro. E não esquece de acessar as dicas e links que estão na descrição desse vídeo e de deixar o seu comentário.